I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I flow so pure. Everybody know I'm you know when it click. Hoje o Marcas pelo Mundo está no Grupo Nexcom para bater um papo com Ricardo Bonatelli, sócio-diretor da empresa. Tudo bom? Obrigada por me receber aqui. Tudo bem, Eli. Obrigado você pela visita. Enfim, super prazer ter você com a gente aqui hoje. Grupo Nexcom tem crescido bastante. Queria que você me falasse um pouco sobre o posicionamento e quantas empresas fazem parte do grupo. Tá, o Grupo Nexcom A gente começou, na verdade, com duas agências, a Fato Relevante e a Pub. Eu fundei a Pub em 2017, o Alcides Ferreira fundou a Fato Relevante 2 anos depois. E mais ou menos 2 anos atrás a gente, enfim, decidiu se juntar e criar o Grupo Nexcom, né? A ideia era criar um grupo que consolidasse as agências de comunicação. A gente enxerga muito espaço para isso no mercado de comunicação corporativa. No meio do caminho, a gente pensou, bom, legal, temos as duas agências, a gente está crescendo, tem um movimento interessante, os clientes estão vindo, entenderam o propósito do negócio, mas precisamos ter um pouco de tecnologia dentro por muitos motivos, para você planejar melhor, para você medir melhor durante o processo e para você entregar um resultado melhor no final. E a gente adquiriu a Carisma recentemente. Então a Carisma Business Intelligence é o nosso braço de tecnologia dentro do grupo. A ideia com eles é que a gente consiga, então, pensar melhor como vai ser a comunicação do cliente dali para frente. Então hoje o Grupo Nexcom tem essas 3 marcas embaixo, mas obviamente que a gente está olhando o mercado e procurando oportunidades, né? E vocês fazem comunicação corporativa para diversos clientes e diferentes segmentos também. Como que vocês elaboram essas estratégias? A gente, na verdade, faz um pouco mais do que comunicação corporativa, né? Então a gente faz a comunicação corporativa de reputação do cliente. A gente faz muita coisa com social media, muita coisa com influenciadores, a gente faz campanhas também de aquisição de cliente, etc. Então um pouco mais, o portfólio é bem completo. Então para cada cliente, eu sempre brinco aqui que a gente não tem um produto de prateleira. Então você não vai chegar aqui com a gente, ou na Fato, ou na Carisma, e dizer, eu queria comprar, né, brincando, 1 quilo de assessoria de imprensa, meio quilo de social, enfim. Você sentar com o cliente, entender o desafio que ele tem e aí propor uma coisa diferente para ele. Então, recentemente, a gente recebeu uma gestora aqui na agência e foi super interessante porque durante a conversa ele estava dizendo, olha, eu estou no mercado, a gente começou a abrir esse mercado, começou a ter fluxo, etc. E eu queria que vocês fizessem minha assessoria de imprensa. Eu falei, não, peraí, me conta direito o que você está fazendo, para onde você quer ir, mais do que você está fazendo agora, para a gente pensar como é que a gente chega lá. E a gente construiu uma história para ele de como ele chega nesse lugar e ele comprou um projeto que é muito maior conosco, né? É um projeto de posicionamento, de reputação, de aquisição de clientes, enfim, de construção do negócio dele. Então, um pouco isso do que a gente faz aqui. Não tem uma estratégia ou não tem uma receita de bolo que a gente aplica no cliente. A gente entende o que o cliente precisa e aí sugere uma estratégia a partir disso, né? Falando especificamente de comunicação corporativa, ao longo dos anos a gente viu o quanto que isso é muito... tem um potencial muito grande na construção de uma campanha ou na potencialização de uma campanha, né? Como é que você enxerga essas mudanças ao longo dos anos? E os clientes, principalmente, já vem mais valor? Porque não é simplesmente uma assessoria de imprensa. Eu acho que o mercado mudou muito ao longo dos anos, né? Então a gente teve uma imprensa muito forte no país, no mundo. As redes sociais enfraqueceram um pouco esse organismo imprensa. Em algum momento perdeu um pouco de relevância e tem retomado isso ao longo dos últimos anos. A gente atende aqui, enfim, venture capital, a gente atende startups, a gente atende um monte de gente que nos últimos 3 ou 4 anos focou muito em aquisição de cliente, em performance, em investimento em mídia, etc. E o que a gente percebe é que o movimento que eles estão fazendo agora é de entender o seguinte, legal, eu preciso fazer um movimento de aquisição de cliente, eu preciso fazer uma campanha de performance, mas se eu não tiver uma reputação bem construída, o cliente ele vem uma vez, ele faz um negócio comigo, mas ele não volta. Então a construção da reputação passa por isso. E a gente acredita muito nisso aqui, que você precisa unir as pontas. Então eu sempre recomendo para o cliente, eu falo, olha, você precisa ter o earned media, que é o que a gente faz, mas você precisa ter o paid media, mas você precisa ter os dois juntos. Se você tiver uma só, muita força de um lado ou muita força do outro, você vai ficar desbalanceado na tua comunicação. Então ou você vai adquirir muito cliente e o cara não volta, ou você vai adquirir um cliente que é super fiel, mas você não tem o volume e a escala para isso. Então você precisa ter as duas pontas funcionando. E a comunicação corporativa está aí. Está nessa construção de reputação, de credenciar o cara, credenciar a empresa como a voz que fala sobre aquele negócio. E aqui a gente tem várias experiências nesse sentido.
E como os dados ajudam na construção de toda a imagem do cliente, da comunicação do cliente? A gente percebeu ao longo do tempo que comunicação corporativa, como performance, você mede muito facilmente, né? Então, você investiu R$1.000, você atingiu tantas pessoas, você teve tantos cliques, as impressões, etc, você consegue medir isso. Comunicação corporativa sempre ficou uma coisa muito... Olha, então você conquistou o espaço no jornal X ou Y e esse espaço equivale a tantos R$1.000 ou tantos milhões de reais se você tivesse pagado esse anúncio. O que a gente percebeu hoje é que essa já não é mais uma métrica que funciona para o cara. E aí, enfim, o sujeito que está sentado na cadeira de diretor de comunicação, não de marketing, mas de comunicação, ele ia numa reunião em que o diretor de marketing está junto, o diretor de marketing brilha, porque tem todos os números, e ele geralmente é uma coisa muito mais etérea. Olha, saímos aqui, a nossa reputação está sendo construída e tal. Com a Carisma, a gente quer mostrar que dá para medir em números o que faz a construção da reputação, o que é a construção da reputação. Então a ideia é que a gente consiga medir e mostrar para o cliente que uma matéria conquistada no jornal Valor Econômico, por exemplo, ela impacta no final do dia na procura que esse cara tem nas redes sociais, impacta na procura de Google, impacta em uma série de fatores. E aí, paralelo a isso, a gente criou uma metodologia aqui que é o Share of Voice. Na verdade, não foi uma criação nossa, o mercado em alguns lugares aplica isso, mas a gente construiu um jeito de fazer que leva em consideração todos esses fatores. Então, eu consigo mostrar para um cliente, por exemplo, que ele fala mais ou menos do que o concorrente dele. Quanto mais você fala, quanto mais você aparece conquistando mídia sem ter que investir para isso, melhor é o teu retorno de reputação. Então, quando você consegue comparar a base com o teu concorrente, fica muito mais fácil para o cara que está sentado na cadeira de diretor de comunicação mostrar para o CFO, mostrar para o CEO o valor do trabalho dele. Quem fala ajuda na construção da reputação? Por exemplo, quando um jornalista fala, tem muito mais chancela do que um próprio anúncio publicitário? Como você enxerga isso? O que eu disse há pouco, assim, eu acho que tem que ter um balanço das duas coisas, né? O anúncio publicitário ele é importante, tem muito valor, porque na verdade ele gera o recall de marca nas pessoas. Quando você tem um jornalista falando sobre o teu negócio, é um terceiro dando a chancela do teu negócio, quer dizer, ele acreditou na tua história e publicou aquilo. E ao mesmo tempo que a gente tem percebido também é que o conteúdo que a empresa gera, e aí você pode gerar isso num blog, você pode gerar isso no LinkedIn, você pode gerar isso num site específico teu, também tem muito retorno para as pessoas, né? Então as pessoas também acreditam no que as empresas dizem. Tem uma pesquisa recente, global inclusive, que mostra isso, né? Você tem as pessoas acreditando muito no que diz a imprensa, mas acreditando muito no que a própria empresa tem a dizer. Então você tem visto cada vez mais alguns executivos que eles não esperam o jornal anunciar uma coisa da empresa dele. O cara vai no Twitter dele ou vai no LinkedIn dele e faz esse anúncio. Então a gente também tem usado essas estratégias aqui de pensar como outros canais, que não só a imprensa, também impactam positivamente, né? Então é um mix de tudo. Assim, você precisa ter o anúncio, tá claro. E aí, um exemplo, acho que todo mundo está muito acostumado, Coca-Cola. Coca-Cola não para de anunciar, não para de comprar espaço. Por que ela não para de comprar espaço? Ela já é reconhecida, né, no final do dia. Mas ela continua comprando, mas ela continua construindo a reputação dela também. Então, esse mix de tudo é importante. Não dá para você pôr 100% da verba num lugar e esquecer o outro. Tem que ter um balanço. E os influenciadores, onde entra nesse mundo? Os influenciadores, a gente toma um cuidado aqui quando a gente trata de influenciador, porque, bom, a gente acredita, obviamente, que o influenciador é importante, mas para criar uma campanha com qualquer influenciador, os dados são fundamentais. Então, a gente vai olhar o que esse cara fez um ano para trás. Porque, eventualmente, já aconteceu com um cliente nosso, ele não tinha contratado com a gente esse serviço de influenciador, mas ele contratou uma influenciadora para falar de um produto específico. E não fez esse trabalho, e aí, quando ele colocou a campanha na rua, 6 meses antes, ela tinha feito um post arrebentando com aquele tipo de produto. E, obviamente, ela foi cobrada, o cliente foi cobrado, e ficou uma crise que a gente teve que resolver. Então, trabalhar com influenciador, assim, você precisa tomar um pouco de cuidado. Não é só o tamanho da base, o quanto esse cara tem de relevância, o quanto ele consegue engajar num publi editorial. Então, o que ele engaja num post orgânico normalmente é diferente do que ele engaja num publi editorial. Você precisa entender dentro do publi editorial se o que ele engaja tem a ver com o produto que o teu cliente vende. Então isso tudo, o Carisma ajuda a gente a fazer, né? Então eu consigo olhar para o influenciador e dizer o seguinte, olha, esse cara ele tem um engajamento X do ponto de vista orgânico, ele tem um engajamento Y do ponto de vista publi editorial, e dentro do publi editorial os caras estão interessados em saber ou do produto ou na pessoa. Então,
você precisa fazer esse balanço. Mas é fundamental que você tenha também na estratégia. Né? No final, assim, redes sociais do tipo TikTok, Instagram, o Twitter, o LinkedIn, ele forma também, ele ajuda a formar a percepção sobre quem você é. Então você precisa estar lá. Né? Assim, mas você tem que tomar o cuidado de estar no lugar certo com a pessoa certa. Falando em cuidado, principalmente na época que vivemos hoje, onde as redes sociais, onde todo consumidor tem uma voz muito importante e muito veloz, né? Porque você fala sobre a empresa, você faz uma estratégia, mas o consumidor está ali interagindo o tempo inteiro e isso pode mudar também o rumo da comunicação, né? Enfim, todo mundo tem voz, né? Mídia social, a gente brinca que as redes sociais, enfim, ela ofereceu voz para todo mundo. Então assim, você tem voz para o bem e para o mal. Né, e o consumidor está ali, ele busca conteúdo nas redes sociais e ele informa nas redes sociais. Às vezes você não é um influenciador, mas você tem capacidade de influenciar um pequeno grupo que está ao seu redor. Né? Então a gente usava no passado um dado que era uma coisa do tipo boca a boca, ele representa 82% geralmente de uma venda. Então você ouvir o teu vizinho falando, o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua esposa, whatever, o que quer que seja, falando sobre determinado tema, te influencia de alguma maneira, porque você confia naquela pessoa. Então, o consumidor tem voz. Né? O consumidor não é mais aquele cara que ficava sentado na sala, vendo a televisão, ele recebia o conteúdo, mas ele não entregava de volta. Ele entrega de volta hoje. Bona, o grupo cresceu, como a gente começou essa entrevista falando, cresceu também em empresas, mas também em clientes, né? Vocês atendem importantes contas, né? Quais são os próximos passos da empresa, do grupo, onde vocês querem chegar? Acho que os próximos passos, assim, a gente olha muito para essa consolidação de mercado, então olhar outras agências está no nosso radar, óbvio. Olhar outros tipos de negócios também estão no nosso radar, mas atrair clientes bacanas, né? O que a gente quer é contar boas histórias no final do dia. Então, você falou do crescimento do grupo, a gente saiu, sei lá, de pouco mais de 80 clientes há 6 meses para 120 clientes hoje. Então, a gente tem aumentado muito a base de clientes, mas com essas histórias legais de contar, né? Então, acho que é isso, assim, para o futuro, o que a gente quer é ter mais clientes que tenham histórias bacanas para contar em vários canais. A gente não está focado só em imprensa, ou só social, enfim. A gente quer contar essa história desses caras em muitos lugares. O futuro do grupo, acho que é esse. A gente vai continuar crescendo, vai continuar trazendo gente boa para trabalhar com a gente, mas a gente quer ter clientes legais que trabalhem conosco também, isso é importante. Que pensem como a empresa, né? Acho que no final do dia, assim, você precisa compartilhar o mesmo princípio, né? Assim, você tem que ter... a gente recebeu já ofertas aqui para trabalhar com setores que eu não trabalharia. Tabaco é um setor que eu jamais trabalharia por uma questão pessoal. Entendo quem trabalha e eu não trabalho. Mas tem outros setores da economia, assim, as startups têm um poder transformador na sociedade, então para a gente é muito legal contar essa história. As indústrias têm um trabalho importante na sociedade, afinal de contas você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, se você não tiver indústria de alimentos, você não consegue alimentar 8 bilhões de pessoas, precisa contar a história. A indústria financeira, você levar a inclusão financeira para as pessoas é fundamental. Então, assim, esse tipo de história que a gente quer contar e, enfim, a gente tem que compartilhar o mesmo propósito, assim, de fazer coisas bacanas e transformadoras. Muito bom. Obrigada pela entrevista, Bona. Sucesso para vocês sempre. Parabéns por toda a trajetória e pelos trabalhos que fizeram. Li, super obrigado. Enfim, Marcos Pelo Mundo é um parceiro nosso, que a gente está sempre junto em várias frentes. Fiquei feliz de ter recebido você aqui hoje e conta com a gente. Obrigado. I'll be going up, everybody know the drop when I'm in it. You know when it click, click, do it. It's supposed to be a run, 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 run.